O objetivo da minha apresentação é dar uma visão geral sobre os produtos do agronegócio nesse ano de 2016 e comentar um pouco das projeções e perspectivas que nós temos aí para o próximo ano. Então, falando um pouco de 2016 em relação à produção de grãos, na produção agrícola no geral brasileira, o produtor rural, além de ter enfrentado a crise econômica e política do Brasil, ele teve um outro grande desafio que foi o clima. Esse ano de 2016, especialmente, foi um ano de El Niño, onde nós tivemos aí um percentual de quebra de safra, principalmente a safra de grãos, que variou entre 10% a 11%. Estava prevista no ano passado uma safra em torno de 210 milhões de toneladas de grãos e acabou sendo fechada, os últimos dados da Conab, em 186 milhões de toneladas. Então, um volume significativo que basicamente há 6 anos nós não vimos uma queda tão significativa. E dentre os produtos que nós tivemos aí o maior problema, o milho, principalmente o milho de segunda safra, que é onde concentra grande parte da produção brasileira, fora aí da região do Mato Piba, eu coloquei um quadro ali, que vocês podem observar, foi o que também teve os maiores índices de quebra de safra, o Piauí 53% na produção de grãos como um todo, o Maranhão 40%, a Bahia 35%, Tocantins 31%, o Mato Grosso, o maior estado produtor, com 16%, o Paraná em segundo com 5%. E cabe ressaltar que o efeito do El Niño é uma seca nas regiões centro-oeste, sudeste, nordeste, e um excesso de chuva na região sul do país. Então houve perdas também com arroz no Rio Grande do Sul e uma redução de qualidade no trigo. O que a gente espera para 2017? A gente tem uma previsão ali, pelo menos de dezembro até fevereiro do ano que vem. Esse ano, o próximo ano, o fenômeno climático que vai predominar vai ser o Laninha, mas que se espera que tenha um efeito menor, muito menor do que o El Niño. Na região cinza do gráfico, a gente observa que é uma distribuição normal das chuvas tendendo para alta. Então, a região do centro-oeste, sudeste, pegando ali um pouco do sul e nordeste também, nós vamos ter chuvas bem distribuídas, algumas delas até acima da média, principalmente para a região do Mato Piba, que foi uma região que tem sofrido problemas climáticos aí por mais ou menos 3 anos, tendo quebras consecutivas de safra. Essa é uma boa notícia, que a gente espera que os produtores possam recuperar a renda e a rentabilidade da atividade nesse ano. Na parte amarela, ali principalmente na região sul, o que a gente espera? Que haja uma alteração na distribuição das chuvas. Então isso pode prejudicar um pouco, principalmente a soja no Rio Grande do Sul, que é um momento de enchimento de grãos. Então se pode haver algum impacto na produção, a gente espera que seja ali na região sul e um pouco da região nordeste, daquela mancha mais amarelada lá em cima, que já foge um pouco das regiões de produção também. Então, o que a gente espera para a produção de grãos, avaliando aí para a próxima safra, pegando aí a safra 2016-2017? Esses são dados da Conab, segundo o levantamento de safra. Se a gente observar já o valor total, a gente já observa que vai ter a recomposição da produção que a gente estava esperando para a safra 15-16. Em torno de 210, está previsto 215 milhões de toneladas de grãos, um aumento aí de 15% em relação a essa safra atual. E o incremento na área vai ser pequeno, em torno de 2%, 2,5%. O ganho maior que nós vamos ter é o retorno da produção e principalmente da produtividade desses principais grãos. O algodão, por exemplo, depois de 5 anos, ele está recuperando o incremento na produção. A gente observa que vai ter um incremento de 11,4%. O arroz, depois de um cenário de baixa rentabilidade, vai ampliar tanto em área como em produção. O feijão, esse ano que foi um dos vilões da inflação, podemos ver várias charges em relação ao feijão, que estava sendo comercializado quase como ouro. Mas o que a gente observa? Que a gente não conseguiu ter, o feijão nós temos 3 safras ao longo do ano, onde a última, que seria utilizando irrigação, a gente não pôde utilizar porque os produtores que tinham essa ferramenta já tinham contratos com outros tipos de produto. Então não conseguiram aproveitar a alta de preço. Mas para 2017 a gente espera que haja uma normalidade e um incremento aí, tanto na área como na produção de feijão. O milho, como a gente colocou, foi o principal grão que foi afetado em relação ao clima. A gente espera que para o próximo ano a previsão ali em torno de 83 milhões de toneladas, mas isso ainda não considerando
que a safrinha vai ser uma ótima safrinha, que alguns especialistas têm indicado, porque o plantio da soja, né, iniciou no período correto, né, início de outubro, início das chuvas. Então, como não atrasou o plantio da soja, isso favorece que você tenha uma segunda safra que também comece no período adequado para aproveitar toda a questão pluviométrica e de temperatura. Então, há expectativas que a safrinha possa, somado à safra de verão, chegar até a mais de 90 milhões de toneladas de milho. Então, seria até um recorde brasileiro, né, em relação à produção de milho. Soja também é um valor que já estava previsto para a safra do ano passado, se não fosse a quebra em função do clima. Trigo, após muitos anos também, nós tivemos uma recuperação na produção de trigo, tanto é que a produção foi tão grande esse ano que o governo teve que entrar agora recentemente com PEP e PEPO para ajudar na comercialização desse produto. Enfim, pegando os estoques, a gente está vendo também, principalmente estoque nacional, que vai ter uma recomposição deles, e no cenário internacional também há uma recomposição desses estoques, o que também não dá para que nós possamos afirmar que vai haver um boom no preço dessas commodities, né? Possivelmente vão estar algumas delas melhores que esse ano, outras um patamar bom, mas não tão bom como foi agora. Cabe ressaltar que o produtor não conseguiu aproveitar isso na íntegra. Falando então um pouco de preço, né, temos aí a soja. A gente observa que, se a gente analisar o ano de 2015, há um descolamento muito grande dos preços internacionais comparados ao preço nacional, né? A linha mais escura é a cotação em Chicago, e a linha de cima é o indicador CPEA do preço da saca da soja. Já para esse ano de 2016, a safra 16, a gente observa que houve, né, novamente um acompanhamento, né, da mesma tendência, né, de preços, e que houve até um aumento no preço internacional em função da quebra da safra brasileira, né? Isso contribuiu para que aumentasse. Para o próximo ano, qual que é o indicativo? Os Estados Unidos teve uma safra recorde, né? O mundo todo está tendo uma maior demanda desse insumo, a China, e não só da soja grão, mas principalmente do farelo de soja. Farelo de soja na China e nos Estados Unidos, principalmente para alimentação animal, né, vai ter uma demanda muito grande. Então, com isso, há uma tendência que esses preços fiquem em torno acima de 9,5 bushel, né? A gente pode observar ali que chegou até a 10 agora, né, nesse ano, né, em função dos problemas climáticos, chegando 10, 11, e que para o próximo ano ele gira em torno aí de 9,5 para cima, que não é um preço ruim, é um preço muito bom. Atrelado a um câmbio brasileiro que vai estar depreciado, então isso para o produtor de soja não seria uma situação negativa, e sim positiva. Quando a gente pega o milho, né, a gente observa que, em função principalmente do problema nacional, né, da quebra da produção do milho no Brasil, houve um descolamento muito grande da tendência do comportamento do preço internacional, né? O preço no Brasil subiu bastante, em torno de mais de 40% foi um incremento na produção dos preços de milho, mas mais uma vez eu reforço, muitos desses preços o produtor não conseguiu aproveitar, né, para ter uma rentabilidade maior, porque grande parte da safra ele tinha comercializado já antes da produção, né, mais de 60%, 70% da safra. E isso foi até um problema, porque ele teve que assumir compromisso com algumas trades, né, de ter que comprar milho no mercado para repassar aquilo que estava em contrato. Ou seja, ele aprofundou o prejuízo que ele teve em função da quebra de grãos, né. Apesar dos números estarem muito positivos, uma alta cotação, o produtor infelizmente não conseguiu absorver isso na íntegra. Para o próximo ano, a gente observa que vai haver uma tendência de uma maior paridade, né, nesse preço internacional. Nós vamos encostar, apesar de ainda ter um preço mais elevado no primeiro trimestre do ano. O que a gente espera é que com essa safrinha entrando forte, possa ter uma queda mais significativa no preço do milho. O que a gente tem observado é que muitos contratos futuros de milho, diferente da soja, não foram fechados ainda, então o produtor está esperando para comercializar, né, na época da safra, na safrinha. Isso pode ser um risco grande, né, porque a gente não imagina, né, como vai ser o comportamento, pode ter uma queda desses valores acima do previsto, então é um risco diferente da soja, onde grande parte já fechou o preço. Falando um pouco dos outros produtos agrícolas que merecem destaque. Falando do setor sucroenergético, esse é um dos setores que eu acho que mais se destacou esse ano em questão de rentabilidade, né? Houve um déficit aí na produção de açúcar no mundo inteiro. A Indonésia e a Índia, principalmente, são grandes produtores, tiveram um grande problema em função também do El Niño na produção. Isso favoreceu bastante que se aumentasse as cotações de açúcar no mundo.
né? Então, os estoques estavam baixos no Brasil e no mundo inteiro. Então, a gente pode observar ali que só pelos dados de exportação, nós aumentamos em 40,5% o valor da exportação de açúcar bruto e 32% em volume. Então, muitas das usinas que já vinham com problemas sérios de recuperação judicial se viram para dar um fôlego. Isso favoreceu também a questão do etanol, porque se você teve uma parte da produção que foi convertida em açúcar, essa produção que foi convertida em açúcar, você foi atrelada a uma queda na produção dos combustíveis do ciclo Otto, então você conseguiu equilibrar a oferta e a demanda de etanol. Então fez com que o preço do etanol também tivesse mais favorecido ao longo desse ano. Esse ano nós tivemos uma redução na exportação de café, tanto em valor como em volume. Cabe ressaltar que o ano de 2015 foi um ano que nós tivemos uma exportação muito grande, né, em função de preços. Esse ano que pese os preços também tiveram bons, né, o produtor vem de uma recuperação de praticamente 2 safras com problemas climáticos, né, então também não conseguiu aproveitar na íntegra a rentabilidade dessa atividade. Para a próxima safra, né, a gente imagina aí que os preços vão estar firmes, né, não tão bons como esse ano, mas razoavelmente bom, porque esse vai ser um ano de bianualidade baixa, ou seja, a produção tende a ser menor naturalmente nessa época. Setor de frutas, tivemos uma ampliação do volume de exportações e que pesa a redução também no valor. O setor de frutas é um dos mais impactados em função da crise, porque como é um produto às vezes de valor agregado, você tem uma redução no consumo pela população. O suco de laranja, em função também de ter um déficit nos estoques mundiais, houve também uma valorização maior, né, e houve uma maior exportação brasileira de suco de laranja. Esse ano que a gente pode ressaltar como positivo foi a abertura do mercado chinês para o melão, né, e já tratativas para o Japão no próximo ano. E o que o setor espera é que o acordo Mercosul e União Europeia, né, que a gente vai comentar mais para frente, seja realmente efetivado, porque o mercado europeu é o principal mercado das frutas brasileiras. E lá uma taxa mais ou menos de torno acima de 10% para a entrada desse produto no mercado europeu. Cabe ressaltar também que um câmbio de 3,50 é o que o setor mais idealiza para continuar as exportações desse segmento. Falando um pouco da proteína animal, nós temos aí o cenário da pecuária bovina, né, das carnes, que foi um setor dos mais afetados em função da crise. Diferente do ano passado, que a gente teve a substituição da carne bovina pela carne de aves e suínos, esse ano a gente realmente houve uma retração forte da carne bovina e também desses outros tipos de carne. E no caso da pecuária, a gente avaliando pelos tipos de sistema produtivo, a cria, né, aquele produtor que produz bezerros, ainda foi bom, porque a oferta ainda não estava equilibrada com a demanda. E a recria já teve um ano mais difícil, com o valor da arroba não tão mais elevado, o custo de produção mais elevado. O que a gente observa no próximo ano? Que essa retenção de matriz que vem sendo feita nesses últimos anos vai chegar ao fim, né, no próximo ano. Então o ciclo já vai ter uma maior oferta de bezerro. Então para os produtores de cria, a tendência é de reverter esse cenário. Haja um cenário mais negativo. E para o produtor de recria e engorda, talvez por ter uma cria mais barata, né, isso pode compensar uma arroba não tão alta. Né, ele consegue ganhar aí na margem. O setor de lácteos, esse setor, cabe a gente ressaltar que foi um dos mais impactados pela interferência do governo brasileiro. Né? É um setor que vinha de um ano muito ruim, 2015, de baixa de preço, e é um setor cíclico. Né? A cada 3 anos você tem uma elevação de preço, né? Uma queda que vem com uma elevação sucessiva para ter uma recomposição da produção. E ocorreu que nesse ano, onde o setor vinha desfrutando desse aumento de preço, e o preço do leite UHT, né, que é o principal produto comercializado, teve uma valorização de mais de 50% na metade do ano, o governo, a Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, publicou a sua normativa 26, que permitia a reconstituição, né, de leite fluido a partir de leite em pó. Então isso foi uma artificialidade de mercado que fez com que aumentasse as importações de leite e o preço fosse deprimido aos produtores. Então é um sinal claro de uma interferência que foi prejudicial ao setor, um ano onde o produtor iria recuperar suas margens perdidas nos anos anteriores. Setor de aves e suínos, outro setor basicamente muito afetado pelo incremento dos custos de produção, principalmente do milho. A suinocultura teve aumentos de custos que superaram 30%. Muitas aves alojadas no início do ano tiveram que ter essa oferta equilibrada ao longo a meados do ano, então tiveram problemas de abastecimento, muitas granjas fecharam, tanto de suinocultura como de avicultura. Foi um cenário muito complicado para o produtor. O que a gente pode ressaltar de positivo? As exportações tiveram incremento em volume tanto na suinocultura, principalmente na suinocultura, né, então em 38%, e na avicultura de 6%.
que pese que nas aves a gente teve uma redução do valor de 3,5% e na silvicultura um incremento de 12,7%. Isso deve principalmente pela habilitação de frigoríficos pela China. Então, esse aumento das exportações de aves suínas para a China ajudou bastante a melhorar a rentabilidade, né, da indústria brasileira e amenizar os impactos, né, do alto do custo. Cabe ressaltar como marco legal o contrato de integração, uma atuação forte da CNA para que isso, depois de anos, realmente a gente conseguisse publicar essa lei, né, que é a Lei 13.288, né, e agora está em fase de regulamentação. Agora, um setor que teve um grande destaque foi o de ovos. Né? Ovos, como é uma proteína, né, de valor agregado, né, e é um valor baixo ainda, como nós tivemos já no primeiro ano de substituição de carne de boi por frangos e aves, e no segundo ano que já teve uma retração de aves e suínos, a população migrou para o consumo de ovos, que ainda é uma proteína, né, de valor agregado alta. Então isso, nós tivemos aumento de preço, principalmente em São Paulo, que ultrapassou 30%, né, da comercialização das dúzias de ovos. Política agrícola. Na política agrícola nós tivemos uma taxa extremamente elevada, né, no crédito rural oficial, em torno de 9,5%, a maior desse período. Né, os volumes de custeio e investimento totalizaram 200 bilhões, né, de reais, que já foi reduzido por valor de 185, anunciado depois, né, pelo atual ministro Mário Maggi. E o que a gente pode observar é que o custeio esse ano, né, já pegando os meses de julho a novembro, ele teve apenas 25% das contratações sobre o valor disponibilizado, diferente do ano passado, que nesse mesmo período era 33%. Né? Isso mostra que o produtor está tendo uma dificuldade de acesso ao crédito oficial e uma busca muito mais por barter, que é a troca de produtos com a indústria de insumos. Investimentos, isso é uma notícia positiva, que foi maior que no ano passado, em torno de 41%. E vale ressaltar principalmente o Moder Frota, né, que é a compra de equipamentos, máquinas, tratores. Isso mostra que o setor ainda está sobrevivendo, está ainda tentando manter os índices de produtividade via tecnologia. E aqui embaixo eu coloquei, só para ter conhecimento, né, o que saiu de resolução para os produtores que estavam com problema de endividamento. Né? Nós tivemos aí problema, como eu falei, no sul com arroz e com a soja, na região do Mato Piba e Centro-Oeste, né, com os grãos, no Espírito Santo o café. E apesar de ter saído essas resoluções, a gente tem discutido com o produtor que não tem sido efetivo, porque há uma série de exigências em declaração de situação de emergência, estado de calamidade, que muitos estados não apresentaram. Então, realmente, o produtor tendo que pessoalmente negociar caso a caso, né, dificultando aí essa questão da renegociação de dívidas. Sobre o PIB, já caminhando para o final, né, a previsão que, mesmo diante de todas essas dificuldades, a gente haja um crescimento esse ano em torno de 2,5% a 3%. Esse crescimento a gente pode até, possivelmente, vai ser revisto em função dos novos valores anunciados, né, da economia nacional, mas, principalmente, isso se deve ao aumento dos preços, e aqui eu ressalto que esses aumentos o produtor não conseguiu internalizar, né, foi mais uma questão de cotação, ele não teve produção suficiente, principalmente do café, do milho, para conseguir aproveitar isso. E para o próximo ano a gente observa ainda um crescimento de 2%, ou seja, o setor vai continuar sendo a força motriz aí da economia brasileira, contribuindo para o crescimento. Empregos, mais uma vez, nós somos do setor que fechou com saldo positivo, né, em torno de 50 mil vagas de emprego, fechando no positivo, enquanto os demais ainda teve problemas muito mais fechamento do que abertura. Cabe ressaltar que o índice de desemprego já está em torno de 11%, né, são vários desempregados no Brasil, e é o setor que mais sofre quando inicia a crise e é o que mais demora a se recuperar quando a crise vai se reduzindo. E para fechar, né, o que eu gostaria de colocar é que o agronegócio continua sendo resiliente. Então, mesmo no ano onde tivemos uma crise econômica e política ainda forte e uma crise climática ainda descomunal, né, muito maior do que nós tivemos nos últimos anos, o setor continua apresentando bons índices produtivos. Né, eu não comentei das exportações, mas ali a gente vai falar em seguida. Então, quando a gente pega PIB, né, economia, empregos e balanço comercial, todos os índices foram positivos. Não tão bom como nós temos potencial de ter, mas mostrando que nós não estamos imunes à crise, mas mostramos que temos condições de fazer esse Brasil ainda continuar crescendo pelo agronegócio. Para isso, alguns fatores principais, como ciência, tecnologia e assistência técnica, são os pilares para nós mantermos a produtividade associada a uma política agrícola moderna,
que trabalha com seguro rural, com um plano plurianual de longo prazo para garantir crédito e estabilidade para o produtor para investir. Então, crédito e tecnologia é o pilar do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Então, se nós não tivermos isso, não tivermos um ambiente político que favoreça investimentos externos, que favoreça que o produtor consiga trabalhar, dificilmente nós vamos conseguir manter essa resiliência por mais tempo, né? A questão de ampliação de mercados passa não só por acordos comerciais, mas principalmente por investimentos em infraestrutura e logística do país. A produção brasileira está no interior, região centro-oeste, região norte, que vem crescendo a cada ano. E é onde nós temos mais dificuldade de escoamento dessa produção. Então, isso deve ser priorizado para um governo, né, numa situação de crise, porque isso são dos pontos fundamentais para um setor-chave como o do agronegócio. Então, eu agradeço a atenção de todos e, no final, não só eu, como toda a equipe da Superintendência Técnica estaremos à disposição para responder as perguntas. Obrigado.